Buenas galera, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Bueno. No vídeo de hoje a gente vai assistir uma desossa, uma parte da desossa. Vamos entender da onde sai aquela costelinha de porco que a gente usa para fazer o nosso churrasco. Então, bora pro vídeo. Na fazendinha aí dos açougueiros. Day 2. Different day. Different shirt. You can see I've worn a black bearded butcher shirt in the videos, like the last 30 videos. We got some new styles. Ele tá falando aqui que ele usou nos últimos 30 vídeos a mesma camiseta e agora ele tá com um estilo novo da camiseta aí do canal dele. Então se inscrevam aí no canal dele, que é Beard Butchers, e se inscreva aqui no meu canal também. A little bit different front. America's Butchers on the back. If you want one, they're on the website. Aí, ó. www.beardedbutchers.com. All right, so pigs. Vamos pro porco, isso aí. We're going to fabricate out all the different styles of ribs that you can get off of a pig. Ele vai mostrar todos os estilos de costela que ele tira do porco. Algumas a gente conhece, outras vamos ver. On Tuesday we did beef. We butchered these hogs yesterday. We're processing them today. So let's just go through it. The styles of ribs that I'm going to be cutting are going to require both sides of the pig. Ele está comentando aqui que como ele vai fazer vários estilos, ele vai precisar os dois lados do porco. We're going to do a couple different styles. So follow along. We'll get these broke down and I'll show you. Vai tirar o pernil ali fora. Do outro lado também. O interessante é que eles passam a serra e quando ele percebe que ele encostou na carne, ele para. E aí depois ele vai com a faca. Maybe in some of our other videos you've seen us break some of these different styles of ribs out, but we weren't necessarily, pinpointing on this specific topic. Aqui ele está comentando que ele já fez isso em outros vídeos, mas não fez específico para mostrar tipos de costela. That's what this video is all about. So the first... Aqui eu quero mostrar uma coisa, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo voltar bem devagarinho. Ó. A gente tem o money muscle, né, que é o músculo do dinheiro nas competições, e ele está bem aqui, ó, na parte de cima do ombro, junto ao lombo do porco. Então, só para vocês entenderem aqui, um pedaço que ele não vai mostrar, mas é interessante falar sobre ele aqui. First thing I need to do is break. Dá para ver que ele é bem estriado aqui, ó. Então, é bem a copinha aqui do pescoço. This shoulder off, typically between the 4th and 5th rib. Entre a quarta e quinta costela, ele está tirando fora o ombro do porco. Set that over here for now. Now I want to separate this belly and this rib section from this loin. Ele vai separar agora a barriga, a costela, da porção do lombo. So I'll just separate it like that. Então ficou o lombo aqui em cima da serra e agora ele está levando a costelinha e a barriga para lá. Belly over and the loin. Same thing with the second side. Try saying that 10 times real fast. Mesma coisa com o outro lado. Remove that shoulder. Let's remove that belly. Adoro esse barulhinho da serra de açougueiro. Now that we have those bellies separated from these loins, we'll just get them broke down, and I'll show you where all the different types of ribs come from. Então temos duas barrigas com costela agora, vamos ver o que ele vai fazer. First, we're going to do a pork spare rib. Primeira que ele vai fazer é a spare rib, que é a costela, vamos dizer assim, o costelão do porco, a costela inteira. You just start by scoring that meat right there at the end of that rib. Então ele marcou ali no final da costela. E aqui é interessante ver que ele está começando a tirar a costela. E é nesse momento aqui que o açougue, ou quem vai fazer a costelinha para você, vai decidir o quanto de carne ele vai deixar. Ele vai deixar mais carne na costelinha ou vai deixar mais carne na barriga? Né? Talvez o que compense para ele é deixar mais carne na barriga. Então por isso que às vezes a gente encontra algumas costelinhas quase que raspadas.
You can leave as much meat on these as you want. Just remember, the more meat you leave on the rib, you are sacrificing that belly. Ele falou exatamente isso. Quanto mais carne eu deixar na costela, menos carne eu tenho na barriga. So, mas tá bonito essa costela e essa barriga aí. You know, little 1/4 inch, a meat or so on the back of these. Dá uma bela costela. Take too much off of that belly, that just means that there's going to be less bacon we get to eat. Se tirar mais para costela, sobra menos bacon para comer. So this rib right here would be considered a full rack of spare rib. So you can see it has costela inteira. bones left on the bottom. There's real soft cartilage right here. Tem as cartilagens ainda, tudo. An angle like this down through that rib. So I'm going to demo just a full spare rib first, and then I'll show you a St. Louis style. So I want to start by removing this membrane. So I always score the bottom of it right here. Ele vai tirar a membrana, ele fez um corte ali. Eu nunca fiz esse corte. Vou, de repente, testar na próxima vez. With your knife. And then I just take my meat hook. No meu Instagram eu tenho um vídeo tirando, que tem alguns segredinhos aqui que vai ajudar você a tirar a membrana com mais facilidade. Get that membrane started. Editor, deixa aí meu Instagram aqui, ó, em algum lugar. Works wonders for this. That membrane started and then just pull it off like Foi that. embora. So we take the membrane off our pork ribs. We leave it on for the beef ribs. Ele falou aqui que eles tiram a membrana pro porco. A gente tira pro tempero pegar melhor, pra textura ficar melhor. Você pode ou não tirar. A gente tem até vídeo sobre isso, né? Mas que na carne de gado ele deixa para estruturar ela melhor. Membrane left on the beef ribs just kind of helps keep them together as they smoke. They smoke for so long, we don't want those to fall apart. Como o processo é muito longo, para não soltar durante o processo, ele deixa a membrana na costela de gado. Just to try to bite through it. So that's rib number 1. That's just your traditional style spare rib. You can go down through here and you can notch these where that soft cartilage is, if you like. That way, after you smoke them, you can just cut down through there. I think I'll just leave them whole, just like you see them. Falou sobre a cartilagem ali, você pode picotar, quebrar ela ou pode deixar inteiro. There. Lá vamos nós separar a costela de novo, ó. On to the next side. Same thing, different side. Let's just extract these ribs out of here. Agora a gente entende por que vem tudo arrebentado, viu? A habilidade do cara conta muito nessa. Olha só, costelinha quase só I'm osso. going to do just a little bit different with these, which makes them a St. Louis style. A barriga ficou bonita, né? There's people that swear by the full ribs, having that extra meat on the bottom, which it is delicious. And then other folks, they like those St. Louis style just because there's less to deal with on them. So start with Agora ele vai fazer a St. Louis. membrane. Vai tirar a membrana igual. Obviously, get that meat hook. Get that membrane started. One. Just pulls right off there. Tá sofrendo com essa membrana aí. So once we get that membrane removed, we will now take our 8-inch. All the other work I've been doing is just with my 6-inch Victorinox boning knife. So now I'm going to move to the 8-inch breaking Ó, ele pegou uma faca maior ali, uma faca de 8 polegadas para ajudar ele a cortar agora. knife. Just a little bit easier getting that force down through here, but right down through here, you can take this knife and you can cut through this soft cartilage, just like that. So you can see that knife passed right through that cartilage. Now, if I tried to cut up here a little bit further, I'd be on that bone and I simply wouldn't be able to cut through it. A gente corta na cartilagem e não no osso, ou bem na pontinha do osso, onde o osso junta com a cartilagem, porque senão a gente não vai conseguir, a faca vai travar no osso. With my knife, but since I found that soft cartilage right there, I was able just to pass right down through there.
very easily. E aí ele fez uma Saint Luz até bem larga aqui. Now what you can see is I have a full rack of pork spare ribs. Spare ribs e a outra que é a And then I have a St. Saint Louis Louis. style, which those bones have now been removed. So São duas costelas que saíram da barriga do porco, lembrando disso. that's the difference between a full rack of pork spare ribs and St. Louis style. Hopefully you learned something today with those two. Ele tá esperançoso que vocês aprendam alguma coisa com ele hoje. Moving on. We're gonna Bastante pull gordura, hein, bicho? baby back ribs and the Olha. country style ribs out of these loins. Vai dar uma quantidade boa de banha aí esse porquinho. All this fat off the back of these loins. Nossa. Parece fácil, né? Olhando assim. Esse é o lombo do porco. Caraca, bicho, quanta gordura, hein? I'm going to show you a couple different ways we can get these ribs out of here. We're going to do a full rack of baby back ribs. Então ele vai fazer o que eles chamam de full rack, é uma inteira, uma baby back ribs inteira. And then we're going to cut some country style ribs Vai cortar umas country style ribs and do a shorter rack. e vai fazer um short rack, que é uma costela um pouco menor. Off of both loins. However, when you do that, it takes 4 bones to cut a country style rib, and you're going to shorten those baby back ribs. Ele está falando aqui que se você quiser fazer esse country style ribs, vai perder os 4 primeiros ossos. Que, se a gente fosse comparar, talvez com o bovino, seria o prime rib ali, o entrecô, né? And I'll show you what happens during that process right here. But let's go ahead and get started. We're going to pull the full rack of baby backs first. And the way I'm going to do that is I'm just going to remove this inner loin. Tá tirando o filé mignon do porco. So we'll remove that. We're going to pop the sirloin off of here. So get rid of that sirloin. Now what we'll do is we'll start up here at the end of the loin that's closest to the shoulder. And we're just going to start Ele vai começar a retirar a baby back ribs. moving these ribs out of here. Aqui também, conforme ele entra no lombo, ele vai pegando mais carne. Então ele diminui o lombo e aumenta a costela. On your pork loin for your pork chops. So it's completely up to you how much meat you want to leave on those. Exatamente isso que ele falou. Once we've got that whole loin Parece tão pulled out, simples, né? Quero ver fazer isso aí. set it to the side. Aí, tirou o lombo fora, ficou só com a costelinha. So what this is going to be is this is going to be a full rack of pork baby back style ribs. So if you imagine a bone-in pork loin, those ribs on a bone-in pork chop are the ones that make up the baby back style ribs. Ele está falando aqui que o lombo com o osso que a gente encontra é o osso da costela da baby back ribs. Dá para ver que ela é inclinada exatamente por ela acompanhar o formato do lombo. Né? Now what I need to do is I need to move over to my bandsaw. Olha o barulhinho de novo. This portion needs done with a saw. I mean, I assume you could probably use a hand saw if you'd like. So you remove the bottom of the vertebrae there. Same thing on this side. Ela fica bem mais estreitinha, porque ele está tirando os ossos ali, porque se ele deixar o osso, ele não consegue cortar fora. So what you want is once these are smoked, you want to be able to take your knife and pass down through each rib. If I'd have left this on there, you simply wouldn't have been able to cut through this with your knife. So that's why we take that part off. That way you can just pass right through each rib. So once I do that, I can take my meat hook. De novo, tirar a membrana. Get under that membrane. Vê que dá uma costelinha mais estreita
e mais ondulada, né? Então a gente vê bem a diferença de uma para outra. On to loin 2. So this one I'll show you how we cut a country style rib. Agora ele vai fazer a country style ribs nesse... First I want to square that loin up a little bit. Deu uma esquadrada nele. Count over 4 ribs. 1, 2, 3, 4. 4 costelinhas aí. Passa a serra. Go ahead and cut that off. Corta o martelinho. This is the chunk of the loin closest to that shoulder that I'm going to make some country style ribs out of. É bem o entrecô ali que vai ligar logo ao ombro do porco. The remaining portion we'll do baby backs. It's just going to be a smaller section of baby back ribs. Como ele tirou essas primeiras 4 costelas, vai sobrar uma baby back um pouquinho menor. Bones off the back. Isso aí deve ficar bom, hein, cara? Essa aí eu não comi ainda. Membrane. There's a little piece of that blade bone in there I want to take out. Tirou um ossinho. Trim them up a little bit. So with this, what I want to do is I want to just take my 8-inch breaking knife, cut down through these ribs. Cortou no meio aí. Just like this. I like to square them up a little Mas bit. ficou um pedaço de costela e um pedaço de carne e o outro só carne, We né? do these a couple different ways. Typically in our store, we sell them like this right here. So you can see I'm cutting down in between each of these bones. And what that does is that gives you a really nice, meaty Bastante carne mesmo. rib Tem um pedacinho de osso e a carne. on there. These Essa eu nunca fiz. are really incredible. They make great, if you want to, I mean, you can barbecue them, you can put them in your crock pot, you can do sauerkraut, you know, New Year's, things like that. These are a pretty hot ticket item throughout. Ó, tá falando que no ano novo é um item hot aí, uma sugestão de se fazer. All throughout the Midwest. So that's a pork country style rib. You can see those have the bones in them. You can also do a boneless version. Aí é uma boneless version, que é uma versão sem ossos. A little bit harder to hold in place. Eu faria aqui isso aí na grelha. Dá uma tostadinha já tá show. Those are boneless short rib versions. Olha aí, ó. These have Gordurinha e tudo. no bones in them. So just one side has the bone and one side doesn't. On to that second loin. This one's going to be a shorter version of a baby back. E agora ele vai tirar uma versão mais curta da baby back, porque ele já usou uma parte dela. Tá tirando de novo o filé mignon. Removed those country style ribs. So just like the first loin, pull that tenderloin out, pop that sirloin off, extract these ribs out. Aí, ó. Pô, o cara tem que ser amigo do açougueiro. Aí ele deixa mais carne na costela do que no lombo. Making nice, Senão fica uma costela raspadinha só. not putting a bunch of hack marks in the loin. If anything shows that you're a rookie, Bonito. butcher, is if you get a chunk of meat like this and there's a bunch of just hack marks in it, that screams I'm a rookie butcher. So you certainly want to keep things nice. Ele tá falando que se você encontrar muito machucado, meio lenhado ali, é porque o açougueiro não foi tão bom. And smooth, no hack marks. So once we get that pulled out, same thing, just removing a little bit of that meat on there. We don't want to waste anything. Let's move over to the bandsaw. E cortou a ponta, tirou o ossinho de novo. O outro lado. You can see I'm not cutting these ribs off flat. I'm actually tipping them up, keeping them at a little bit of an angle. Because what that does is that helps keep some of that meat on the bottom of Ele cortou em ângulo porque ajuda a manter mais carne no corte. In this business, it's all about learning seams, muscle memory, learning angles. You can take a particular cut of beef or pork and cut it at the wrong angle and wind up with a cut that looks nothing like what it's supposed to be.
Ele tá falando que tudo nessa profissão são acompanhar as fibras, os sims, que eu acho que deve ser essas peles, né? Ângulos, porque se você cortar errado, você vai cortar totalmente outra coisa e não aquilo que você pretendia cortar. So just keep that in mind. Quick Olha ali, overview ó. of the pork. Full pork spare rib. Spare ribs, costela da barriga, costela inteira, vocês viram que ele tirou quase nada. St. Louis, ele tirou as pontas da costela lá naquelas cartilagens, dá até pra ver aqui no cantinho. Essas duas da barriga. Just remember, those are the same ribs, just trimmed up a little bit different. My baby backs. Costelas do lombo, então a maior e a menor. I want my baby back. This is a full version. A costela baby back é muito famosa nos Estados Unidos, aqui a gente não tem tanto. E normalmente ela é mais carnuda, mas como ela é do lombo, ela tem menos gordura, então ela tem uma tendência a ficar um pouquinho mais seca, tem que ter um cuidado maior com ela. A spare ribs já é bem marmorizada, né, por ser da barriga e toda aquela gordura, então ela é um pouco mais, não vou dizer fácil, mas ela tem uma tendência a ficar mais suculenta. This is a short one, and you can see it's because A pequenininha, if you look right here, que ele tirou para fazer a country style ribs. those country style ribs. So, hopefully that clears things up for you. So, spare rib St. Louis, baby back, country style, bone in, and boneless. Cool thing about this is you got to see where they come from on the animal, how we fabricate them out of the animal, what all the different names are on beef and pork. This is all things ribs. People... O que ele tá falando aqui é que o legal é ver da onde sai no porco, como eles fabricam isso, como eles limpam, né, e por que ela é daquele jeito, né, e ele tá falando que assim a gente aprende quais são os cortes e quais são os nomes, né. People get so confused with this. But the cool thing is that not only are we going to show you where they come from and how to cut them, we're taking them to the grill. Olha, ele tá falando aqui que talvez nos próximos vídeos eles vão mostrar como fazer também. Então, de repente, a gente vai acompanhar algum vídeo dele fazendo. So, we're going to light the grills. We're going to use the Traeger. We're going to use the birch barrel. We're going to do some long and slow smoking. We're going to do some quick and fast searing, like with the flanken style. Tá falando que eles vão fazer de vários métodos aqui. Bom, galera, o vídeo incrível. A gente conseguiu identificar da onde sai a costelinha, por que aquela minha costelinha vem com mais ou menos carne, o que eles estão aproveitando, né? Muitas vezes vale mais a pena pro frigorífico vender bacon do que vender costelinha, né? Então, para eles, vamos deixar mais carne pro bacon do que pra costela. Então, deu para entender bem aí da onde sai os cortes de costela e como eles são feitos. Então, me acompanha aqui, assina o canal, deixa o like, que vem muito conteúdo bom aí, ó. Certo? Um abraço. Valeu, até o próximo, hein? Se inscreve aqui, hein? Se inscreve aqui.